Olá, vizinhos, seguidores de X-Pirotadas. Já de antemão queria desejar um feliz ano novo para todo mundo que acompanha o perfil, que acompanha a página, que tem paciência com esses vídeos que eu faço. Queria aproveitar minhas férias, né, que eu estou de férias, para a gente esclarecer algumas coisas que têm acontecido, que sempre vem acontecendo no perfil. Já são quase 5 anos de perfil, já deveria estar acostumado com algumas coisas que eu leio, mas a verdade é que eu nunca vou conseguir me acostumar com algumas sandices, com algumas coisas que vez por outra alguém escreve no perfil. Recentemente, no finalzinho do ano passado, a Amazon Prime adquiriu 70 episódios do programa X-Pirito, de 1990 até o comecinho de 1992. Não adquiriu tudo. O programa X-Pirito, depois que Chaves e Chapolin terminaram, começou em 1980 e foi até 1995. 15 anos, 16 temporadas. Muita coisa, né? Mas a Amazon Prime, ela adquiriu só um pouquinho, 70 episódios, né, em quase 600, 700, é muito pouca coisa. Mas que já foi um grande avanço. 70 episódios dublados em português, com a dublagem que o SBT fez há mais de 20 anos, 1999, no estúdio Gota Mágica. E eram os mesmos episódios que já tinham na Netflix alguns anos atrás, quando tinha Chaves e Chapolin e Chespirito na Netflix. E aí eu resolvi pegar alguns trechos desses episódios dos anos 90 e postar no perfil. Não sei se é porque no Instagram eu tenho mais tempo, e com certeza quem me segue no Instagram já sabe, né, como é as manhas do perfil, já sabe que vez por outra eu respondo as perguntas e tudo. Houve uma aceitação melhor. Mas no Facebook, esses trechos que eu venho postando têm causado certa estranheza em alguns seguidores e até pessoas que nem seguem. Pessoas que veem o vídeo aparecendo no feed deles. E aí surgiram alguns tipos de comentário que me fizeram ficar reflexivo, refletir e se chatear com algumas coisas. Por onde começar? Antes de mais nada, eu queria dizer que quando eu criei o perfil X-Pirotadas, a ideia era ser, e continua sendo, que o perfil seja um perfil didático. Didático. Didático é aquilo que ensina. Eu sou professor, sou formado em letras, então eu dou aulas. Então está na minha natureza ensinar, corrigir, porque ensinar é isso, ser didático é isso, tirar a pessoa da ignorância e fazer correções. Então, algumas vezes, a gente, pelo menos como professor, sobretudo professor de criança, a gente precisa ser um pouco linha dura, ser severo, mostrar um pouco de que domina o conteúdo, obviamente, porque para ser professor você precisa dominar, né, aquele tema, aquele conteúdo, para fazer com que o aluno saia da ignorância, aprenda. E isso acontece no perfil. Muitas coisas que eu tenho visto no perfil, tanto no Instagram como no Facebook, são fruto de ignorâncias, lógico, também bagagem de muita coisa que já aprendeu errado sobre Chaves, sobre X-Espírito, travestidas de minha opinião pessoal. O que aparece de gente no perfil, no Instagram, no X-Pirotadas, tanto no Instagram quanto no Facebook, falando besteira, falando que não sabe, baseado em experiências pessoais, baseado em emoção, baseado no que vê de Chaves no SBT, que é totalmente limitado, que é tão pouca coisa comparando com a obra completa de Chespirito, e depois vem dizer que é a minha opinião, você deve respeitar a minha opinião. Não, eu não devo respeitar. Desculpa. Com isso eu estou querendo dizer que a minha opinião, ou que o que eu falo aqui no perfil é mais correto, é mais importante do que o que algumas pessoas escrevem? Sim. Me desculpe, mas é isso. Como eu falei, a ideia do professor de ser didático é tirar as pessoas da ignorância. E às vezes as opiniões dessas pessoas, de algumas pessoas, não é de todo mundo, são baseadas na ignorância. Quando eu venho a público, quando eu faço um vídeo, quando eu faço uma postagem sobre alguma coisa sobre Chaves, não é baseado no que eu penso, não é baseado no que eu sinto sobre a obra, não é baseado no que eu assisti no SBT quando criança, nos anos 90 e nos anos 2000.
é baseado em estudo, é baseado em pesquisa, é baseado em convívio com pessoas que conviveram com o elenco. Porque eu converso com parentes, converso com alguns dos atores, converso com dubladores, tenho amizade com alguns inclusive. Então, quando eu lanço aqui alguma coisa, a minha opinião, então quando eu conto alguma história, quando eu posto algum vídeo, tem um fundamento, tem uma pesquisa, não é baseado em achismo. Então, sim, de certa forma, as coisas que eu falo e que eu publico e que eu posto se sobrepõem a algumas opiniões pessoais de algumas pessoas que vêm falar besteira aqui no perfil. Não as culpo, porque elas não conhecem a obra e nem têm a obrigação de conhecer a obra como a gente, como a gente conhece. Agora é o tipo da coisa. Se eu não entendo de física, eu não vou chegar num perfil de físicos e falar sobre teoria da relatividade. Não vou falar o que eu acho sobre, sei lá, sobre gravidade, sobre leis da física. Eu não vou me meter a discutir com gente que tem domínio sobre o conteúdo. Na é verdade, se eu não entendo de política, eu vou falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre os políticos, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, Irã, enfim. Eu não entendo. Eu vou meter meu bedelho nesse ninho de vespa? É muito sem noção se eu fizesse isso. Então, do mesmo modo, acontece com algumas pessoas que não conhecem a história de Chaves, não conhecem o histórico da obra de Chespirito e vêm dar a sua opinião pessoal baseado só no pouquinho que ela conhece. Não tô querendo minimizar, não tô querendo humilhar a ignorância da pessoa. Eu só queria que elas expandissem, abrissem a mente, entendessem um pouco mais como foi a história de Chespirito, e a minha função é ensinar, é explicar isso. Só que mesmo assim, essas mesmas pessoas não aceitam. Então elas comentam uma besteira, eu refuto, ficam putaças. Olha o que teve de gente que já me bloqueou, que já me esculhambou, que já esculhambou minha família, que já saiu do perfil e tudo mais. Porque eu mantenho a minha opinião, mantenho a minha palavra, baseado no, como eu falei, baseado em pesquisas, em estudos e tudo. Por que eu estou falando isso? O vídeo, como eu falei, vai ser longo, vai ser muito repetitivo, mas eu espero que vocês tenham paciência para acompanhar. Decidi, como eu falei anteriormente, postar alguns trechos dos episódios do Chaves dos anos 90, que são bem diferentes do que aquilo que a gente está acostumado a ver no SBT há 35 anos, repetitivamente. E algumas pessoas me apareceram com comentários, e sempre, vez por outra, aparecem com comentários do tipo: Chespirito não soube a hora de parar de gravar o Chaves. Chaves deveria ter acabado nos anos 80. Chespirito deveria ter se aposentado. Teve um cidadão que eu passei 3 horas lendo o comentário dele, tentando entender a sandice que ele escreveu. Alguém no Facebook escreveu que Chaves deveria ter acabado em 1979, com a saída do Ramon e do Carlos. Eu entendo que a opinião dessas pessoas é baseada no gosto pessoal delas. Todo mundo, a maioria dos brasileiros, e eu digo dos brasileiros porque fora do Brasil nem sempre é assim, nem sempre não é assim. Tem a preferência pelos episódios dos anos 70, em que existe todo o elenco completo. Carlos Villagrán, Ramon Valdez, enfim, Chaves e Kiko, que, segundo a opinião unânime, são 2 personagens fortíssimos, 2 atores queridíssimos do elenco de Chaves. Mas aí, quando uma pessoa utiliza essa sua opinião pessoal, vou passar o vídeo todo falando isso, utiliza essa sua opinião pessoal para propor esse tipo de coisa, de que o Chaves não soube a hora de parar de gravar, Chespirito não soube a hora de parar de gravar, de que Chaves deveria ter acabado em 79, só porque 2 atores saíram do elenco. Isso chega a ser irracional, chega a ser insano. Por quê? Vou expor os meus pontos aqui. Chespirito era o criador do programa, ele era o dono do programa.
Carlos Villagrán, Ramon Valdez eram funcionários seus, eram atores que faziam parte do elenco do grupo. Então, quando alguém pensa que o programa deveria acabar por causa da saída de 2 atores, de 2 funcionários do patrão, soa meio que ilógico. Seria a mesma coisa que, por exemplo, se a Globo tivesse querido acabar com a Grande Família, vamos supor, depois da morte do Rogério Cardoso, do seu Floriano. Seria a mesma coisa que a Globo quisesse ter acabado com o Sai de Baixo depois da saída da Cláudia Gimenez, da Edileuza, ou depois da saída do Tom Cavalcante, do Ribamar. Não faz sentido. No caso do X-Espírito, é insano, é ilógico, não tem sentido alguém pensar que o dono do programa deveria, baseado na opinião pessoal da pessoa, acabar com o programa porque 2 atores do elenco saíram. E detalhe, tem gente que ainda utiliza essa sua opinião pessoal para expor dados que não existem na prática, que não existem no mundo real. O que eu tenho lido de comentários, depois que o Seu Madruga saiu, depois que o Kiko saiu, o programa perdeu a audiência. Mentira! É mentira! Não existe isso. Isso é baseado na sua opinião. Você não gosta dos episódios sem o Seu Madruga, você não gosta dos episódios sem o Kiko, inventou isso de que o programa não tinha mais audiência. Isso é mentira. Os dados mostram, inclusive, o contrário, que o programa subiu na audiência. Então, 1980, X-Espírito termina o programa do Chaves, termina o programa do Chapolin, La Chechara, que não existia mais o Chapolin, junta os 2 horários e cria o programa X-Espírito, 40 minutos. Se vocês analisarem, se vocês pegarem um episódio do programa X-Espírito dos anos 80 e olhar as partes que quebra para o comercial, vocês vão observar que existiam mais ou menos cerca de 5 a 7 pausas para comercial durante o programa X-Espírito. O espectador comum, ele nem se atina nisso. Mas quem entende de como funcionam as coisas na televisão, sabe que cada horário de propaganda comercial gera lucro para a emissora. Óbvio, porque o anunciante está pagando para ter o seu produto anunciado durante a propaganda, né, durante o intervalo comercial de tal atração. Então, o programa X-Espírito, nos anos 80, tinha 7 horários de intervalo, tinha 7 pausas para comerciais. Imagine o lucro, o dinheiro que isso deu para a Televisa durante todos os anos 80, durante todos os anos 90, depois da saída do Kiko e do Ramon. Dinheiro não só para a Televisa, como para o bolso do próprio Roberto. Aí imagine que você é o Roberto e você vai falar, não, eu vou parar de ganhar dinheiro, vou deixar de dar dinheiro para a Televisa porque saíram 2 atores do meu elenco. Entende a falta de lógica que tem a pessoa que pensa esse tipo de coisa? Os episódios sem os 2 não são tão bons quanto com eles. Beleza, eu concordo, isso é um fato. Mas a pessoa dispensar tempo para achar que o programa deveria ter se acabado por causa da saída de um ou de outro ator, isso é comercialmente, né, financeiramente, artisticamente, isso não existe, isso é ilógico, isso é insano. Eu não consigo acompanhar o raciocínio de uma pessoa que pensa esse tipo de coisa. Mas não fez o tanto sucesso como fazia na década de 70, não fazia tanto sucesso como era com o Kiko, com o Seu Madruga, a audiência caiu, o pessoal deixou de assistir. Mentira! Mais uma vez, as pessoas expondo a sua opinião pessoal, expondo dados que não existem. Se a gente olha fotos e vídeos dos shows que o elenco fez ao vivo nos anos 80, já com a saída do Kiko e do Ramon, você olha que o grupo amontoava milhões de pessoas no meio da rua, milhares de pessoas nos estádios. A gente já viu trechos de vídeos e fotos aqui, por exemplo, eu vou passar agora para vocês verem, La Caminata por la Solidaridad, que aconteceu na Colômbia em 81, agosto de 81. 2 milhões de pessoas foram às ruas na Colômbia para receber o elenco de Chaves, que já não contava com Seu Madruga e com Kiko, e que já tinha o Jaiminho, como vocês podem ver em alguns trechos aí, o Jaiminho junto com o elenco.
Ele nem fazia parte mais do programa nessa época, mas ele foi convidado para ir para essa caminata. Foi nessa caminata que Chespirito convidou ele para fazer parte do elenco fixo do programa, contando com o Jaime no programa, com a saída do Ramon Valdez e Seu Madruga. Então, durante todos os anos 80, o elenco fez shows pelo mundo, o elenco fez shows pela América Latina, e por onde passava, lotava estádios, juntava multidões. Isso foi nos anos 70, isso foi nos anos 80, a gente viu fotos aí de 82, 85, 88, né? Eles já mais velhos, mais gordinhos e tudo, lotando estádios na América Latina fora. O que cai por terra é essa história de que Chaves perdeu a audiência e o Diabo a 4, que as pessoas costumam inventar. É isso. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El picachón es Kiko, qué cachetón y feo es. Outro ponto que essas pessoas que comentam esse tipo de coisa alegam, levantam e mostram é o caso da evolução, da mudança física dos atores. Algumas pessoas não se conformam que o tempo passou. Que o tempo passa, né? Que as pessoas envelhecem. Então as pessoas veem trechos desses episódios que eu postei, dos anos 90, e causa certa estranheza, porque essas pessoas foram, e isso não é culpa delas, foram bitoladas, foram alienadas a conhecer somente um período limitado da obra de Chespirito, que foram os anos 70. Então, certo dia, a pessoa liga a televisão no SBT e vê o Chaves desse jeito assim. E aí vem pro Chespirotadas e vê um Chaves desse jeito assim. Certo dia, a pessoa liga a televisão, vê no SBT uma Dona Clotilde assim. E aí vem pro Chespirotadas e vê uma Dona Clotilde assim. Então, essas pessoas, elas não aceitam ou não aceitaram que o tempo passa e que é normal que as pessoas mudem fisicamente com o passar do tempo. Por exemplo, o Faustão, só na Globo, apresentando o Domingão do Faustão, está há mais de 30 anos no ar. Há mais de 30 anos que todo santo domingo o Faustão está lá apresentando o seu programa. Nós que acompanhamos o programa do Faustão semanalmente, a cada domingo, o nosso olho se acostuma com as mudanças físicas. Se a gente vê como era o Faustão 30 anos atrás, é bem diferente de como ele é hoje em dia, não é verdade? Então, se a gente vê reprises do Domingão, como a gente vê no Canal Viva, né, que está reprisando os primeiros programas dos anos 80, a gente vê uma diferença tremenda. A geração que não cresceu vendo Faustão nos anos 90, nos anos 80, vê uma diferença tremenda. Mas a gente, pelo menos eu, que vejo o Domingão do Faustão, não assisto, né, mas vejo vez por outra, desde pequenininho, o meu olho e a minha mente está acostumado a ver o Faustão mudando fisicamente, porque o tempo passa, o Faustão mudou e eu mudei também, todo mundo mudou. 30 anos pra cá, ninguém permanece igual. Então, desses 30 anos, já emagreceu, já engordou, já fez cirurgia, enfim. E a nossa mente está acostumada a isso, porque nós estamos acompanhando ao vivo, em tempo real, a mudança física do Faustão. Da mesma forma, por exemplo, A Grande Família, que foi uma série que a Globo fez de grande sucesso, que durou 14 anos no ar. 14 anos é tempo. Então, por exemplo, quem acompanhou em tempo real a evolução da Grande Família desde 2001, como eu também acompanhei, lembro de ter assistido o primeiro episódio na quinta-feira. Então, quem acompanhou quinta após quinta a evolução da Grande Família não sentiu o impacto das mudanças que ocorreram na série. A gente pode ver que durante 14 anos a série evoluiu bastante. Mudaram cenários, mudaram personagens, mudaram
as características físicas dos personagens. O Tuco começou cabeludo, enfim, a Bebel era um tipo funkeira, piriguete. Existiam personagens, né? Personagens entraram e saíram. O seu Floriano, que era o avô da família, faleceu 2 ou 3 anos depois. A personagem da Andréa Beltrão, a Marilda, também entrou e depois saiu. Depois a Bebel engravidou, teve o bebezinho Floriano, em homenagem, né, ao avô que tinha falecido. Inventaram a história de um coma do Linneu, que deu um salto na história de 10 anos ou mais, né? O Floriano, o netinho, ficou grande, adolescente. Então, quem acompanhou as exibições semanais da Grande Família, com o passar desses 14 anos, foi se acostumando com as evoluções físicas dos atores, dos personagens, dos cenários e tudo. Então, isso é algo que, para quem acompanhou na época, é natural. Mas a questão real é, não ligamos para isso. Quem é fã do programa, quem é fã da série, quem é fã de determinado ator, quem é fã de determinada obra, e acompanha em tempo real esse programa, essa série e tal, ela não vai ligar para a mudança física do ator. E o mesmo caso aconteceu com o Chespirito. O Brasil, o país inteiro, há 35 anos assiste uma determinada porção de episódios. Então o Brasil é um caso à parte dos outros países da América Latina. Então essa pessoa, esse cidadão brasileiro que cresceu há 30 anos assistindo a mesma coisa limitada, é essa pessoa que vem no perfil reclamar de que Chespirito não soube a hora de parar de gravar, de que Chespirito deveria ter se aposentado, de que é estranho ver o Chaves gordo. Óbvio, porque o SBT dá esse salto nas exibições. O SBT deveria ser e é o único responsável culpado por essa estranheza, por esse choque, por esse estranhamento que a obra de Chespirito causa em quem assiste. Porque o SBT comprou alguns episódios dos anos 70, exibiu por mais de 20 anos, menos da metade de tudo que tem, repetitivamente, diariamente, a mesma coisa, e do nada dá um salto de mais de 11 anos. Então exibe episódios de 73 a 79, do nada pula para 90. Esquece todos os anos 80, 10 anos de evolução física, de cenário, de Vila, de Chaves, de Chiquinha, de todo mundo. Então, quem vê um episódio de 79 e pula para um de 90, obviamente vai achar estranho. Mas aquele espectador, aquela geração na América Latina, aquela geração, sobretudo do México, que acompanhou a evolução física dos personagens, aquela geração que nasceu nos anos 80 e cresceu dos anos 90, ou até mesmo a geração que nasceu nos anos 70 e que cresceu vendo o Chespirito nos anos 80, ela acompanhou de perto, em tempo real, a evolução, a mudança física do ator, dos atores, dos personagens, do programa. E para essa pessoa não há choque. Uma pessoa, por exemplo, que foi criança nos anos 90, conheceu Chespirito do jeito que hoje a gente acha estranho. Durante 25 anos ininterruptos, de 1970 a 1995, Chespirito esteve no ar semanalmente, não era diário, como é o caso das reprises do SBT. Então, há uma mudança física, 25 anos, não tem como ser a mesma pessoa, não tem como ficar a mesma coisa durante 25 anos. A gente vê a mesma coisa há 35 anos porque o SBT repete a mesma coisa há 35 anos, são reprises. Mas quem acompanhou em tempo real os episódios inéditos, semanalmente, a cada segunda-feira, elas viram junto e elas mudaram junto com o programa. Todo mundo, né, muda fisicamente com o passar do tempo. E Chaves, a série clássica, os anos 70, nunca haviam sido reprisados no México até o final dos anos 90, até o início do ano 2000. A gente vai ver um vídeo agora da Chiquinha mostrando que foi justamente a volta da reprise do programa que fez com que o Chaves voltasse a ser um fenômeno no México. Inclusive, a reprise de Chaves pela primeira vez no México nos anos 2000
foi a origem de toda a briga que existe entre Chespirito e Chiquinha, María Antonieta de las Nieves. Vamos ver o vídeo aí. El problema vino que el programa del Chavo nunca se había repetido en México y empezó a repetirse hace 4 años. Hace 4 años se dieron cuenta de que otra vez estábamos vigentes todos, pero los demás están viejitos. Y la única bien que está joven soy yo, porque yo era la única joven cuando empecé. Todos me llevaban 15, 20 años, 25 años. Entonces mi juventud me ha durado para esto. Chespirito dejó de hacer el programa a los 64 años. Y María Antonieta tiene 52. Va a cumplir 53. Entonces hay diferencia. El problema fue esse. Olha aí, então nesse pequeno trecho dessa entrevista que ela deu, que a Chiquinha deu para o Nélio Júnior, para Sônia Abrão, no Falando Francamente, em 2003, ela já explica muita coisa. Ela explica que o programa nunca havia sido reprisado no México, como é exibido a exaustão aqui no Brasil. Só foi ser reprisado no começo dos anos 2000, finalzinho, 99, 2000. E depois que começou a ser reprisado, todo mundo que já tinha caído no esquecimento, porque o programa já fazia uns 5 anos que tinha acabado e não era reprisado, voltou de novo para a ativa, voltou de novo a fazer sucesso. E foi aí que o Grupo Chespirito se atinou em querer explorar comercialmente os personagens de novo, vender boneco, desenho, e se deram conta de que ela tinha feito a maracutaia de registrar a Chiquinha escondida. Então, a geração dos anos 80, dos anos 90, nem sequer conheciam Chaves dos anos 70, a fase clássica que a gente assiste todo santo dia até hoje. Então, para essas pessoas, esses episódios que pra gente causa estranheza é a primeira referência, é o primeiro contato que eles têm com o Chespirito e com sua obra. Então, obviamente, para essas pessoas, por exemplo, não existe isso de Chespirito não ter sabido a hora de parar. Conhecendo Chaves assim, do jeito que a gente acha estranho. Então, por que eu criei esse vídeo? Demorado, né? Eu tô vendo que já passou de meia hora e tudo. Mas que é necessário, vai ser o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer. Para tentar fazer com que alguns seguidores reflitam antes de escrever a sua opinião pessoal. Que a ideia é fazer com que as pessoas mudem de mente, vejam a obra com outros olhos, entendam que a exibição no México, nos anos 70, 80, 90, é diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Hoje, 2020, o SBT passa um episódio de 73. Amanhã passa um episódio de 78. Depois de amanhã passa um episódio de 77. O SBT há 35 anos exibe diariamente episódios de temporadas diferentes, que fazem com que a gente não acompanhe a evolução física dos personagens e da história. Então hoje é um episódio no restaurante, sem o Kiko. Amanhã é um episódio de 74, sem a Chiquinha. Amanhã é um episódio de 77, com todo mundo. Então o SBT é o culpado, é o grande vilão dessa história, que faz com que algumas pessoas acabem escrevendo esses tipos de comentário que me incomoda. Porque ele não respeitou a ordem cronológica da série, não respeita até hoje, não respeita a evolução física dos atores, dos personagens, do cenário da vila, enfim, da série como um todo. E isso acaba gerando uma geração que acha estranho ver o Chaves dos anos 90 e que tem um infeliz pensamento de achar que Chespirito deveria ter parado de gravar num determinado período. Então uma coisa é a gente ter crescido, porque eu cresci assim também, eu não cresci fora do Brasil. Então eu também acompanhei Chaves desse jeito, de forma embaralhada, surtida. Mas hoje em dia eu tenho consciência de que no México isso foi diferente. A exibição não era diária, não era exaustiva como é aqui no Brasil. A exibição era semanal, apenas 40 minutinhos por semana, mais 20 minutos de intervalo, que dava dinheiro para a Televisa e para o Roberto. Era semanal, 40 minutos, durante 25 anos ininterruptos. Então, obviamente, que quem acompanhou isso, repito, encarou com naturalidade o envelhecimento dos atores, porque essas pessoas, os espectadores, também envelheceram, também mudaram. Então, pessoal, como eu falei, esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer.
Esse vídeo já serve para introduzir então o próximo vídeo que eu vou gravar. E eu espero que vocês assistam, espero que compartilhem, espero que algumas pessoas mudem essa mentalidade de que Chaves dos anos 90 não deveria existir, de que Chespirito deveria ter se aposentado, porque é insano isso, é ilógico. O que é que poderia ter sido feito? Quando a gente vê esses episódios dos anos 90 que eu tenho postado, e aí causa alguns comentários, algumas críticas, e essas críticas eu também sou obrigada a concordar em alguns pontos, é o fato dele ter se aproveitado de remakes. Então, por exemplo, eu postei um dia desses um episódio com o Jaiminho e o Godinez, que já tinha sido gravado com o Kiko e Seu Madruga. Então, não, se a gente for botar, né, os personagens na balança, obviamente, né, que os primeiros vão ganhar, vão ter peso, ter força. Então esse é um tipo de comentário, é um tipo de crítica que é aceita. E vai ser a pauta para o nosso próximo vídeo. Vamos falar no próximo vídeo sobre esses remakes, sobre essas regravações, que inclusive já foram um pouco explicadas nesse vídeo de hoje, mas que eu vou esmiuçar no próximo vídeo. Então, muito obrigada pela paciência, eu reitero os votos de Feliz Ano Novo, que a gente possa ter um 2020 de paz, que a gente possa conviver em paz aqui no Chispirotadas. Espero de todo meu coração que algumas pessoas, após ver esse vídeo, elas mudem um pouco esse pensamento infeliz, que eu acho infeliz, incorreto, sim, de que Chaves deveria ter sido gravado só até certa época, que depois que o Kiko e Seu Madruga saíram, o programa deveria acabar. Isso é um pensamento nada a ver, e eu espero que algumas pessoas tenham se convencido de que esse é um pensamento um pouco insano. Obrigado pela atenção, um abraço a todos.